Olá pessoal, antes de iniciar a aula eu quero homenagear a minha cidade natal, Cidade natal onde eu nasci, Rio Grande do Norte. Sou natalense, população estimada de 890 mil habitantes. Como bioma nós temos a Caatinga e a Mata Atlântica. Ela fica localizada no leste potiguar, na mesorregião e microrregião Natal. E faz aniversário, claro, dia 25 de dezembro. Forte abraço para todos natalenses. A aula de hoje será sobre raiz enésima aritmética, Um dos tópicos da aula é sobre a raiz enésima, O que seria, professor, essa raiz enésima? Por que o nome enésimo? Enésimo, ele pode dizer raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, não importa o índice da raiz, tá certo? Chama de N o índice da raiz, por isso que é raiz enésima. Veja aqui, Então, dados um número real, não negativo, é importante, tá certo? Não negativo, ele não pode ser negativo. E o número natural n maior ou igual a 1. Chama-se de raiz enésima aritmética de A. O número não negativo, B, tal que B elevado a n é igual a A. Vamos lá, vamos entender melhor como é que isso é chamado. Então, a simbologia é essa, raiz enésima de A igual a B. Raiz enésima de A igual a B. Ela é dada como? Professor, se eu pegar esse N aqui, pessoal, e levar ele para cá, para o B, eu elimino a raiz. Como assim? Veja só, se eu colocar aqui só o A, é como se esse N viesse para cá. B elevado a N. Vamos fazer uma prática? Vamos lá. Raiz, a gente sabe que quando não tem aqui o índice é porque é 2, Raiz quadrada de 9. A gente sabe que é quanto? 3. A gente sabe que é 3. Mas veja só se é verdade. Observe que esse 9 está no lugar de A. E esse B no lugar do 3. Então, nesse caso, se eu fosse fazer aqui, dar nome aos bois, O N seria 2, está aqui em cima. O A seria 9. E o B seria 3. Veja qual é a resposta. Não é A é igual a B elevado a N? Veja. A é igual a quem? 9. É igual a B, que é igual a quem? B? 3. N é igual a quem? 2. Opa, realmente é 3 ao quadrado é igual a 9. Isso é a definição de raiz enésima, tá? A definição é essa. Só que a gente aprende de forma prática. Como é que a gente aprende? O que é raiz quadrada? É o número que multiplicado por ele vai dar a raiz, vai dar o número, Por exemplo, raiz 16 é 4. Por que 4? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Assim que a gente aprende. Raiz cúbica de 8 é quanto? É 2. Por quê, professor? Porque 2 ao cubo dá igual a 8. E assim é a definição de raiz enésima, tá certo? Essa é a definição de raiz enésima. É o que nós já sabemos, só que de uma forma correta, Observações. Da definição decorre o seguinte. Decorre que raiz enésima de A elevado a N é igual a A para todo e qualquer A maior ou igual a 0. Veja, se eu tiver assim, quanto é raiz quadrada, lembrando que quando não tem aqui o índice, porque é 2, de 3 ao quadrado. Opa, é 3, porque veja só se não é 3. É como se repetisse aqui a raiz e botasse 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 9 é 3. Aí, de forma prática, o que a pessoa faz? Como aqui é 2, eu corto esse 2 com esse 2 dá 3. Mas sabendo que é uma propriedade isso, certo? Vamos conferir com outro índice, bora? Se fosse raiz cúbica de 5 ao cubo, eu poderia fazer direto já, Já que esse índice aqui da raiz é igual ao expoente da potência que está dentro da raiz, o resultado vai ser a base, vai ser igual a 5. Beleza? Isso é o que fala essa observação 1. Então aqui eu tenho na observação 2, mesma coisa, correto. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês.
É muito importante. Correto eu dizer isso aqui, ó. Raiz de 36, ela é igual a 6. Isso é correto falar isso. É correto falar que raiz de 36, isso é correto. É igual a 6, porque 6 ao quadrado dá 36. Porém, eu não posso dizer isso aqui, ó. Raiz de 16 é igual a mais ou menos 4. Não, isso aqui é incorreto. Tá certo? O que é correto é eu dizer o seguinte, veja. Mais ou menos raiz de 16, isso sim, é igual a mais ou menos 4. Aí tá certo. Tá certo? Quando esse mais ou menos vem aqui fora, ó. Não ter esse cuidadinho, é importante ter esse cuidado, tá certo? Então aqui nós temos também outras verificações. Se eu tenho, por exemplo, ó, raiz cúbica de menos 8. É importante isso aqui, ó. Vamos lá, raiz cúbica de menos 8. Eu vou botar aqui. Raiz cúbica de menos 8. Veja só, cuidado com isso aqui que eu chamo a atenção a vocês. Raiz quadrada de 16. Vamos aproveitar, não, de 4. Vamos lá. Toda vez que esse índice for um número par, 2, 4, 6, essa base aqui, esse número, ele tem que ser positivo, tá certo? Porque senão não vai achar a raiz quadrada, né? Esse radical aí não vai achar. Então, assim, raiz quadrada de 4 é 2. Agora, toda vez que esse índice for ímpar, esse sinal se mantém. Menos. Aí pode ser menos ou mais. Se for menos, fica menos. Se for mais, fica mais. Raiz cúbica de 8. 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Tá certo? Se fosse raiz cúbica de 8, seria 2. O sinal se mantém. Mais. Agora, raiz quadrada de menos 4. Não existe. Né? Porque quando o expoente for par, o índice dentro da raiz, o número dentro da raiz não pode ser negativo. Tá certo? Isso é importante. É o que tem aqui na observação 3, tá certo? É o que fala na observação. Tem que ser em módulo, porque é o módulo, o número positivo. Beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado. Eu não posso cortar. Então aqui, ó, vai dar menos 5, porque eu corto, ó, e eu corto 2 com 2. Isso é importante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Cuidado para você não fazer assim, ó. Cuidado, está errado. Vou cortar esse índice com esse, são 2. Vai dar igual a menos 5. Está errado. Porque a resposta não é assim. A resposta é o seguinte, veja. Raiz quadrada, raiz quadrada. Aí eu faço, ó, de menos 5 ao quadrado. É o módulo de menos 5, que é 5. O módulo de um número é ele positivo. Pessoal, vamos dessecar isso aqui, bora. Veja só. Raiz quadrada. Quanto é menos 5 ao quadrado? É 25. Porque qualquer número elevado ao expoente fica positivo, vai dar 25. E quanto é raiz de 25? É 5. Tá? E não menos 5. Beleza? É importante isso aqui. Observação importante, ó, quando o n for par. Como eu falei no slide anterior, quando o n for par, não existe no conjunto dos números reais uma raiz onde, quando o n for par, de número a menor que 0, ou seja, raiz de menos 5, raiz de menos 10, raiz não existe. Nos reais não existe. Nos reais não. Tá certo? Outra coisa interessante, se A é igual a 0, a única raiz enésima é 0. Raiz de 0 é 0, não importa, tá certo? Para n ímpar, agora para n ímpar não. Para n ímpar, como eu coloquei lá, ó, raiz cúbica de menos 8. O sinal se mantém, ó, menos 2. Raiz cúbica de 8. O sinal aqui é mais, né? Se mantém, é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 à terceira é 8. Menos 2 à terceira é menos 8. Tá certo? Então, essa observação é importante. Propriedades importantes.
Vamos lá. Primeira, raiz enésima de A elevado a M. Isso, se eu pegar um número qualquer P, que pertence a naturais não nulos, e eu multiplicar o índice e o expoente, posso fazer, posso. Se eu pegar, por exemplo, um P, então N vezes P, A. Se eu multipliquei o índice da raiz, eu multiplico o expoente, M vezes P. Vai dar o mesmo resultado. Professor, vamos dar um exemplo, bora dar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, raiz quadrada de 4. Se eu multiplicar esse índice aqui por 2, multiplicar, aqui é 2, né? Então fica, lembra, viu? Aqui é 2, olha, aqui já é 2, então fica 2 vezes 2. Então eu tenho que multiplicar também esse expoente aqui, ó, que é 1, também por 2, 4, ó, 1 vezes 2. E tem que dar o mesmo resultado, tá certo? Vamos lá. Raiz de 4 dá 2, a gente sabe. Vamos ver aqui. Raiz de 2 vezes 2 dá 4, a raiz quarta. 4 de 1 vezes 2 dá 2. Como é que eu faço essa raiz aqui? Como é que eu faço para achar isso aqui? Faço o seguinte, ó. Veja. Eu abro aqui a raiz quarta e faço 4 ao quadrado, 16. Quanto é a raiz quarta de 16? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16? É o 2. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Ou seja, 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, essas propriedades elas estão aí para a gente fixar. Ok? Eu tenho aqui a propriedade 2, que é importante. Ó, raiz enésima de A vezes B. Isso eu posso dizer o seguinte, é como se eu tivesse uma raiz enésima para o A vezes a raiz enésima para o B. Ou seja, se eu tiver assim, ó, quanto é a raiz quadrada de 4 vezes 5? É a mesma coisa que a raiz de 4 vezes a raiz de 5. Ok? Isso é o que fala a propriedade. A mesma observação eu faço na divisão. Né? Se eu tenho uma raiz enésima de uma divisão, então é a mesma coisa das raízes do numerador e do denominador. Se eu tenho, por exemplo, quanto é a raiz cúbica de 1 sobre 9? Isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 1 dividido pela raiz cúbica de 9. É a mesma coisa, tá? É uma propriedade. Outra propriedade, se eu tenho raiz enésima de A elevado a M. É como se esse expoente aqui ele fosse aqui para dentro da raiz. Ó. É a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a M. É a mesma coisa. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, quanto é a raiz quadrada de 5? Isso aqui elevado a 3. É a mesma coisa se eu fizer o seguinte, ó. Esse 3, ele ir para a raiz, multiplicando esse expoente aqui, que é quanto? Que é 1. Então, repete a raiz, repete a base e faz 1 vezes 3, 3. Mesma coisa. Ok? E uma outra propriedade seria a última, essa aqui, ó. Raiz com índice P, raiz enésima de A. Eu posso botar uma única raiz, multiplicar os índices da raiz, ó, P vezes N, e repetir o A. Ou seja, quanto é a raiz quadrada da raiz quadrada de 5? Isso é a mesma coisa que a raiz, aqui é 2 de quadrado, aqui é 2 de quadrado, 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 5, mesma coisa. Okay? Isso é o que vale a propriedade, é o que falam as propriedades. E eu tenho como exemplos, dois interessantes. Ó, eu tenho aqui, ó, primeiro exemplo, 2 raiz cúbica
de 5, isso aqui eu posso fazer o seguinte, veja só, coisa interessante. Se eu quiser colocar esse 2 que está fora dessa raiz, quiser colocar ele para dentro da raiz, eu posso? Posso. Desde que ele leve com ele o índice da raiz como expoente. Eu vou repetir. Qualquer número que está fora de uma raiz e eu quiser inserir dentro de uma raiz, ele tem que levar como seu expoente o índice da raiz. É verdade. Então veja como fica. Raiz cúbica. 5 que já estava lá. E o 2 vai entrar. Só que quando o 2 entrar, ele vai levar quem com ele? Vai levar com ele o índice da raiz, que é 3. Beleza? Agora eu faço. Raiz cúbica. Repete o 5. 2 ao cubo dá 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então, repete a raiz cúbica. 5 vezes 8, 40. Pronto, então é a mesma coisa que a raiz cúbica de 40. É como tem aqui, né? Como tem aqui explicando, né? Beleza? E o exemplo 2 diz o seguinte, veja, e fala o exemplo 2. Eu tenho menos 3 raiz de 2. Aqui eu faço a mesma coisa, certo? Só que esse menos fica fora, tá? Eu não vou colocar o menos dentro da raiz, tá certo? Então fica o menos fora, abre a raiz quadrada, o 2 que está dentro repete e o 3 vai entrar. Como esse 3 vai entrar, ele vai ter que levar como expoente o índice da raiz. Esse índice aqui é quanto? 2, já que é raiz quadrada. Aí é 2. Então, ó, repete o sinal de menos, abre a raiz, 2, 3 ao quadrado dá 9. Repete o sinal negativo, abre a raiz, 2 vezes 9, 18. Então, dá menos raiz de 18, como está aqui mostrando, né, para vocês. Ok? E para finalizar a aula, eu quero deixar uma frase de Mark Zuckerberg, que diz o seguinte: é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Um forte abraço.